Tudo começa quando Senki persegue o táxi que Nedim está, e Seniz vem logo atrás. Então Senki manda parar o carro, e Nedim desce, e vai na direção dele, e Seniz fica olhando, e Nedim fala para o primo que adulterou as provas do exame de DNA, e deixa claro que ele é o pai, mas que isso não deveria terminar da forma que acabou, porque o bebê tinha que nascer. E ele iria revelar quando nascesse, e pergunta ao primo por que isso aconteceu, mas Senki não responde, e Seniz se aproxima desesperada, dizendo para Senki não acreditar em nada disso, porque é tudo mentira. Então ele desnorteado entra no carro e vai embora. Ela agarra Nedim dizendo que ele é um mentiroso, e que não acredita em nada do que ele disse, e ele pergunta então por que ela está chorando e quer saber se ela fez algo de mal para esse bebê. Enquanto isso, Aga está desesperado dizendo que nenhum deles o atende, e o motorista avisa que eles já estão chegando no local que o taxista indicou. Enquanto isso, Nedim grita com Seniz querendo saber o que aconteceu com o bebê, já que a mãe dele estava muito bem, e até subiu em um avião para viajar, e Seniz continua sem reação nenhuma, e diz que perguntou para Senki, mas ele não respondeu, e continua gritando para Seniz dizer o porquê o bebê não se salvou, e nisso Aga está chegando, e quando Nedim percebe, ele abraça Seniz e fala para ela parar de chorar e não falar nada. Então Aga se aproxima e quer saber o que está acontecendo ali. Eles não falam nada, e Aga insiste querendo saber o porquê eles saíram do hospital daquela forma, e Nedim fala que se sentiu mal, e que a tia e Senki foram atrás dele, porém ele disse que queria ficar sozinho, mas como a tia é uma mãe para ele, não o deixou só, mas agora ele vai embora, porque precisa ficar sozinho, e Aga fala que o entende, e Nedim sai, e em seguida Seniz desmaia, e Aga pede a ajuda do motorista. No dia seguinte, a família se reúne para o enterro, enquanto Neriman está cuidando de Seren no hospital. De volta ao cemitério, Seniz vai atrás de Senki e pede para conversarem, e ele furioso arrasta ela para perto do túmulo, e fala para ela dizer o que quiser, mas que seja diante do túmulo do neto, e garante que não vai mais ouvi-la, e que está cansado da maldade dela. Mas Seniz tenta colocar a culpa em Nedim, mas Senki manda ela parar, porque ela está sempre tentando culpar alguém, mas dessa vez não, e Seniz fala que ele não entende o que ela está sentindo, e chorando garante que não queria que as coisas fossem assim, e que se soubesse antes não seria dessa forma, e Senki diz que não importa se será dele ou do primo, porque agora ela tem o sangue de um bebê nas mãos, e coloca as mãos nos ouvidos gritando para ele se calar. Porém Senki manda ela colocar a mão na terra e sentir que enterraram um menino que não fez nada mal, e diz que a partir daquele momento não terá mais compaixão, porque depois disso, não haverá mais paz para nenhum deles, e em seguida vai embora, e Seniz grita na tumba do cunhado que a culpa é dele, e por isso o neto dela está embaixo da terra. Um tempo depois, Senki e Nedim estão sentados juntos, e ele fala para o primo que nunca quis ser pai, e que era fácil para ele acreditar que Nedim era o pai, e então o primo fala que alguns erros não podem voltar atrás, e confessa que está muito mal, porque no fundo brincou com a vida de um bebê, e que jamais imaginou que ele morreria, mas Senki fala que foi o destino. No hospital, Seren está deitada, quando se lembra da voz de Neriman dizendo que Seniz estava tramando algo, então ela se levanta. Do lado de fora, Semeri e Seher conversam com a doutora, que diz a elas que é muito importante que Seren se recupere o quanto antes, e nisso elas não percebem que Seren saiu do quarto. Enquanto isso, Sivan está do lado de fora, quando Damila chega, e Aga pergunta o porquê ela não ficou com a mãe, e a garota explica que ela estava dormindo, e Aga pergunta por Nedim, e ela diz que não sabe, mas ao ver Sivan, ela fala para o pai entrar na frente, porque ela vai ligar para o primo. Então Aga entra, e ela vai até Sivan. Ela oferece um doce para ele, e os dois distraídos nem percebem Seren passar. No quarto, Neriman chega e vê que Seren não está no quarto, mas imagina que ela tenha ido fazer exames. Então comenta que aqueles desgraçados arruinaram com a vida da neta dela, e nisso Seren para um táxi e entra. No cemitério, Seniz desesperada escuta choro de bebê, e começa a tirar a areia da sepultura dizendo que vai tirá-lo dali, mas em seguida acorda e percebe que era um sonho, então garante que foi Nedim que fez aquilo, porque ela não matou o neto, e garante que Nedim vai pagar por tudo, então toma remédios e deita na cama de novo. No hospital,
A doutora fala para Seher, Semer e Yaga que Serem pode se sentir um pouco cansada, mas em breve ela terá alta. Então quando eles entram no quarto, Seher reclama com Neriman que ela deixou a neta ficar no banheiro sozinha, mas ela diz que Serem está fazendo exames, mas a doutora diz que não pediu nenhum exame, então Aga pergunta onde ela está. E nisso, Serem está chegando na mansão, quando o motorista da casa vê e chama por ela, mas como ela não responde, ele decide ligar para Aga, que fica chocado ao receber a notícia, e chama todos para irem para casa. Na mansão, Nurten está tentando falar com Serem, e pergunta onde estão os familiares, mas ela não diz nada e sobe até o quarto de Seniz e tranca a porta, e Nurten vem correndo gritando querendo saber o que ela foi fazer no quarto da senhora, mas percebe que ela trancou a porta. E nisso, Nedin está chegando no jardim, e lá em cima Nurten grita para Serem abrir a porta, mas ela vai na direção de Seniz, que está dormindo, e se lembra da avó dizendo que ela estava tramando algo, mas não sabia o que realmente era, então sobe na cama, e olha para Seniz, que vai acordando aos poucos pelos gritos de Nurten mas está vendo tudo meio embaçado. Então Serem fala que o neto dela está esperando, e a chama de assassina e a enforca, então Seniz começa a se bater, e Nurten grita para ela abrir, mas depois pensa que precisa pegar a chave reserva, e dá de cara com Nedin, que pergunta o que houve, e ela manda ele correr, porque a mulher dele está no quarto de Seniz. Nedin vai correndo e grita por Serem, que está falando para Seniz que ela vai morrer, mas não vai encontrar com o neto, porque ela vai direto para o inferno. Então Seniz começa a desfalecer, e nisso Nurten traz as chaves para Nedin, que abre e manda ela ficar ali fora, e quando entra corre para tirar Serem de cima de Seniz, que tenta recuperar o fôlego. E Serem fala que foi ela quem matou o bebê, e Nedin tira ela do quarto, e encontra com Senki, e fala para ele ajudar a mãe. Senki entra no quarto e vê Nurten ajudando a mãe, e ela fala que vai pegar um copo de água, e Senki só fica observando Seniz tentando recuperar o fôlego. Enquanto isso, Seher fala que Nurten não está atendendo, e Aga fala para ela ficar tranquila, porque Nedin está em casa e eles já estão chegando, e Neriman diz que não entende, e Seher pergunta se ela realmente não sabe de nada, e ela jura que não. E nisso, Nedin está colocando Serem na cama, e ela fala que tem certeza que foi Seniz que matou o filho dela. No quarto, Seniz pergunta para Senki se ele não vai dizer nada a ela, mas ele não responde e sai do quarto e deixa a mãe sozinha. E nisso, Serem pergunta se Nedin sabe do que Seniz é capaz, e ele diz que sim, então ela fala que essa mulher a envenenou com algo, e com certeza eram os remédios, e Nedin diz que Serem também fez isso com ele, então ela diz que tudo se acabou, e depois olha para a bolsa e pergunta o que aconteceria se ela entregasse algo que ele nem imagina, e Nedin pergunta sobre o que ela está dizendo. Então Serem abre a bolsa e procura, mas Senki entra em seguida e pede para o primo deixar eles conversarem. E Nedin sai, então Serem o encara e fala que o filho da assassina chegou. E nisso, Nedin vai até o quarto de Seniz, que está arrumando os cabelos, e ele fala para ela colocar um lenço no pescoço, porque ninguém pode saber o que aconteceu, e deixa claro que nenhum deles nunca poderão esquecer esse bebê, e fala para ela não se preocupar, porque Serem não vai dizer nada, e deixa claro que só não vai dizer nada porque não quer compartilhar a vingança dele com Serem, porque ele quer desfrutar sozinho, e está há anos esperando por isso. Seniz se levanta e fala que estava esperando pelo dia em que ele falaria abertamente, e parece que a vingança dele chegou, mas Nedin garante que ainda não, mas promete que não vai demorar, e avisará quando chegar a hora, e sai do quarto, deixando Seniz perturbada. No outro quarto, Serem manda Senki dizer o que sente, e ele fala que sabe que o bebê era dele e ela fala que tentou ficar grávida desde a primeira vez que ficou com ele, e confessa que utilizou o bebê para conseguir o que queria, e sabe que merece essa dor, mas o bebê não, porque ele era inocente, e merecia viver, e ele diz que sente muito, mas ela diz que é mentira, e garante que vai se vingar dos culpados, dele e da mãe, e dessa vez não poderão escapar. Nisso, Seher entra no quarto e vê os dois de mãos dadas, e pergunta o que a filha fez, e Senki diz que ela está um pouco atordoada e sai do quarto, e nisso Neriman e Semer estão chegando, e ela encara o marido por um instante, mas ele vai embora. Enquanto isso,
Aga entra no quarto de Seniz e quer saber o que aconteceu ali, e Nurten fala que vai arrumar, e ele quer saber de Seniz, e ela está no banheiro lavando o rosto, e pensando no que Nedim disse, e fala que não há mais tempo para lágrimas, porque está em uma guerra. No jardim, Sivan e Damila conversam com Nedim, que fala para eles que Seren ficará bem e nisso Senki sai da casa, e Nedim o encara, e ele vai na direção do carro e vai embora. Lá dentro, Aga pergunta para Nurten o que aconteceu ali, mas ela tenta enrolar para responder, e nisso Seniz sai do banheiro e pergunta o que Aga está fazendo ali, e por que não está no hospital, e se por acaso Seren recebeu alta, e Aga pergunta se por acaso ela acordou naquele momento, porque Seren está em casa, e ela pergunta o porquê Nurten não disse nada, e deixa a funcionária paralisada. No outro quarto, Semeri mede a pressão de Seren e fala que está baixa, então coloca os pés dela para cima, e Seher pergunta o porquê ela foi embora do hospital, e Seren fala que não aguentava mais estar ali, e pede para ver o túmulo de seu filho, e Seher garante que depois da recuperação dela, as duas vão juntas. Nedim chega em seguida, e Seher fala que gostaria de levar a filha na doutora dele, mas Nedim fala que é melhor ela descansar, e manda Seher fazer o mesmo, mas ela se recusa, então Semeri fala que ele quer ficar sozinho com ela, então elas saem do quarto, e Nedim pega a bolsa dela e pergunta onde eles estavam. Na sala, Aga pergunta para Seniz se é melhor eles irem até o quarto de Seren, mas ela fala que não, e que é melhor esperarem por Seher, e nisso Semeri e Seher aparecem, e ela pede para a filha dar licença a eles, porque precisam conversar. Aga tenta falar algo, mas Seher interrompe dizendo que eles três sabem o que vai acontecer agora, e garante que tudo se acabou. No quarto, Seren procura pela câmera na bolsa, e garante que estava ali, mas Nedim fala que ela sempre inventa algo, e não consegue acreditar que depois de tudo isso que passou ainda esteja pensando em armar alguma coisa, mas ela garante que não, e diz que estava ali, mas depois fala que pode contar a ele tudo que sabe, mas Nedim não quer, e fala que tudo se acabou, e então sai do quarto. Neriman está do lado de fora, e pergunta para Nedim se aconteceu algo, mas ele não responde. Então ela entra no quarto, e vê Seren nervosa procurando pela câmera, e pergunta se ela está buscando aquilo, e abre a mão, e Seren vê a câmera, e tenta pegar, mas a avó não deixa, dizendo que se ela realmente quer, terá que mostrar o que tem ali. Ela mostra, então pede a câmera, mas a avó não dá. Porém Seren diz que essa é a última oportunidade para elas conseguirem o que querem porque Nedim vai apoiá-la, mas Neriman fala que é óbvio que não, porque se Nedim vê aquilo, correrá para os braços de Semer, mas Seren fala que Nedim vai se divorciar dela, e precisa provar que Semeri é uma mentirosa. Mas Neriman diz que Semeri sabe de algo que elas não sabem, e Seren diz que Nedim vai separar dela, porque acabou de dizer isso na cara dela, e Neriman fala que então ela terá que usar a beleza dela para seduzir Nedim, e deixa Seren paralisada. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, comente vingança e deixe seu like.